Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 37, como está escrito. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a graça e a misericórdia do Deus eterno que criou os céus e a terra, sendo Ele maior do que tudo, maior do que todos, Ele é também maior em graça, maior em misericórdia, maior em amor, e é movido por esse grande amor que Ele enviou Jesus Cristo a este mundo e que veio para buscar e salvar o que se havia perdido, trazendo para nós uma perspectiva de vida eterna, pois aquele que tem o Filho tem a vida, e o próprio Senhor disse: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão. Vivemos baseado nesse fundamento imutável do amor de Deus e das divinas revelações que o Evangelho do Reino traz para o nosso viver. O meu desejo sincero é que você, meu ouvinte, onde você estiver, seja abençoado e que a palavra do Senhor traga mudança para o seu viver e perspectiva de um futuro glorioso aqui na terra, mas também glorioso nas mansões celestiais, quando deixarmos essa terra para irmos para o lar celestial. Dou graças a Deus porque a palavra dele é boa e a palavra dele muda, consola, transforma, liberta, cura. A palavra dele nos levanta e traz um gozo eterno, aquele prazer que o salmista no Salmo 23 disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E agora diz assim: refrigera a minha alma. Esse refrigério que a palavra de Deus nos traz enche o meu coração de gozo, de alegria, e eu não tenho outra coisa a fazer a não ser prostrar diante desse Deus maravilhoso, esse Deus eterno, e permitir que a glória dele, que traz gozo, que traz segurança, envolva todo o meu ser e eu possa ser útil como testemunha da grandeza de Deus aqui no planeta Terra. E é isso que nós estamos fazendo aqui do rádio, Embaixadores do Rei Jesus, e vamos prosseguindo. A palavra de Deus é bela, boa, gostosa de se ouvir. Ela vai, por certo, fazer uma mudança no coração de todos os meus ouvintes. O texto fala a respeito da seara e os ceifeiros. Diz que Jesus percorria as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido.
O próprio Jesus diz que o campo é o mundo. Isso quer dizer que ninguém pode ficar esquecido. Ninguém pode viver ou morrer sem uma oportunidade de conhecer a verdade que liberta, pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim, Jesus pregava em todos os lugares. Aqui diz que ele percorria as aldeias, ensinando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades. Eu sempre tenho falado a respeito do evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo, porque todas as vezes que fala a respeito desse evangelho do reino, logo em seguida fala também de cura, fala de mudança, fala de transformação, fala de prosperidade, fala de vitória. Isso nos faz lembrar do capítulo 16 do Evangelho segundo São Marcos, quando disse: estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E se comer alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. Esses são os sinais que o Senhor deixou. E isto é a realidade do reino de Deus. E que o Evangelho vem trazer para nós esta visão clara do que é o reino de Deus. Eu sempre falo e incomoda muita gente que o reino de Deus não tem derrota. O reino de Deus não tem doença, não tem enfermidade, não tem endemoniado. O reino de Deus pertence aos filhos que o Senhor adquiriu para ser dele mesmo aqui no planeta Terra. O Evangelho do Reino é a esperança para todos os povos, línguas e nações. E é esse Evangelho do Reino que vai ser pregado em todos os lugares antes do fim. E esse Evangelho que Jesus mandou pregar é o Evangelho da vitória, é o Evangelho da libertação, é o Evangelho da mudança, da transformação, é o Evangelho da experiência, que ele te leva a entrar no Santo dos Santos e prostrar na beleza da santidade do Senhor e receber toda a graça que ele tem guardado para os seus filhos. Esse é o Evangelho do Reino. É a notícia, é a boas novas. Há um reino aqui na terra, o reino de Deus. Antigamente, o reino do diabo comandava tudo, escravizava, matava, destruía, porque o reino do diabo, que foi implantado na terra através do pecado de Adão e Eva, trouxe tudo que não presta, trouxe miséria, trouxe tristeza, angústia, medo, fobia, depressão, pânico, doenças, câncer, AIDS, miséria, pobreza, fome, catástrofe. Tudo entrou na raça humana através do reino do diabo. E todos nós sofremos. Mas Jesus Cristo veio nos libertar. E conhecereis sim a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz o Senhor. O Evangelho do Reino é o Evangelho da libertação, da cura. É a notícia bendita de que existe aqui na terra não apenas o reino do diabo, que mata, que destrói, que escraviza, que joga o homem na prostituição, na dependência química, nas drogas, no crack, na cocaína,
e que leva os homens à corrupção, esse evangelho é diferente. O evangelho do reino anuncia que o reino de Deus já chegou. E que hoje o reino do diabo está batendo em retirada. Está abrindo passagem para que o reino de Deus avance cada dia. E o reino de Deus está avançando através da música, através dos pregadores, dos testemunhos, das igrejas que estão espalhadas em todas as partes da terra, anunciando o Cristo vivo, anunciando a graça, a misericórdia do Senhor, anunciando que tem, hoje o mundo tem saída que não tinha antes de Jesus Cristo. E o homem era escravo, era robô do diabo, e o diabo fazia o que ele queria, e nós obedecíamos cegamente. Hoje não, hoje nós somos livres, porque o evangelho de Cristo nos libertou, e é para a liberdade que o Senhor nos chamou. Que maravilha do amor de Deus! Era isso que Jesus estava pregando. Ele trouxe o evangelho do reino. O evangelho do reino é o evangelho da vitória, é o evangelho da saúde, é o evangelho da paz, é o evangelho da libertação, é o evangelho da vida eterna, é o evangelho da ressurreição. Bendito seja Deus por isso. E Jesus percorria as aldeias e nas sinagogas, ele anunciava o evangelho do reino. E diz aqui o versículo, curando todas as enfermidades. Esses sinais seguirão os que creem. É essa a grande verdade. Onde o evangelho do reino penetra, onde está o reino de Deus, tem saúde, tem cura, tem libertação, tem alegria, tem esperança. E Jesus então curava os enfermos, e as moléstias batiam em retirada. É isso que tem acontecido em nossas igrejas. Deus tem levantado pregadores, pastores, missionários, ceifeiros, que anunciam um evangelho de vitória. O evangelho que não traz consigo o poder de Deus, que restaura o homem, que faz o homem de novo, e que não transporta o homem do reino do diabo para o reino do céu, como Colossenses diz, que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O evangelho que não faz isso não é evangelho. O evangelho que não traz vida de Deus, que não traz mudança, não é evangelho. O evangelho que Jesus pregou, que Jesus ensinou e que nós estamos inseridos nele, pregando esse mesmo evangelho, é o evangelho da vida, é o evangelho da salvação, é o evangelho do poder de Deus, é a declaração de Deus que o reino do diabo está destruído e que o reino de Deus foi implantado através da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que todos os filhos de Deus, todos aqueles que têm essa experiência, os sinais seguirão aqueles que creem. Versículo 36, vendo a multidão, teve grande compaixão delas. Deus sempre tem compaixão. Aleluia. Porque Deus sempre tem compaixão do necessitado. Eles andavam cansados, desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. É dessa maneira que nós presenciamos hoje na raça humana. Nós olhamos o homem tão apegado a fantasias enganosas,
que traz feitiçaria, que traz bruxaria, que traz morte. Programas de televisão vazios de assuntos, de coisas que edificam, que faz o homem ficar melhor. A maioria dos programas são passatempo. Passatempo que muitas vezes nos faz esquecer daquilo que é mais importante da nossa vida e nos leva a correr atrás do nada, porque a maioria dos programas de televisão é nada. É nada que eles vivem, nada que eles oferecem. São pessoas vazias, muitos deles até viciados. De quando em quando você se ouve que alguém suicidou, dessas pessoas poderosas da televisão. Andam desgarrados, como ovelhas sem pastor. E a multidão está andando assim, seguindo nada, plantando nada. Quem planta nada, colhe nada. Guiados por homens vazios, sem Deus, sem temor de Deus, que não tem nada para oferecer. Vive como ovelhas sem pastor. Mas louvado seja Deus, que Deus está levantando um exército diferente. O exército do reino de Deus está possuindo a terra. Ouça, terra, somos pregadores, avançamos sem temor, possuímos essa terra. O reino de Deus está possuindo a terra, pode estar certo disso. O reino do diabo está recuando a cada dia que uma pessoa se converte, cada família que é alcançada, cada cidade que é alcançada, através de cada pastor que chega a algum lugar, a alguma aldeia, até mesmo entre os índios, o evangelho está chegando, o reino de Deus está chegando. E aquelas pessoas que andavam em trevas estão vendo uma grande luz, e aqueles que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Deixamos de ser ovelhas sem pastor. Hoje nós temos um pastor inigualável. Pastor que não é homem, pastor que é Jesus Cristo, o nosso pastor. Que você agradeça a Deus por isso. E se coloque nas mãos de Deus para que Ele possa usar a sua vida como testemunha do Evangelho vivo, não o Evangelho morto que não produz nada, mas o Evangelho que traz consigo os sinais e prodígios que somente os céus podem produzir. Que Deus abençoe.